Hoje vamos analisar um caso da primeira metade do século XX, então relaxe enquanto vamos para a Bélgica. Marie Alexandrine Becker, originalmente chamada Marie Petit-Jones, nasceu em 14 de julho de 1879 na vila rural de Boisemont, em Landon, na Bélgica. Seus primeiros anos foram marcados pela pobreza, com a família trabalhando duro nos campos para sobreviver. E como muitas outras crianças da época, ela não teve muita educação. Em vez disso, esperava-se que ela trabalhasse, perdendo as oportunidades do ensino formal. Apesar disso, Marie tinha uma determinação inabalável de se educar. Ela pediu ao padre da vila que lhe ensinasse leitura, escrita e aritmética, e logo perceberam que ela era uma jovem bastante inteligente. No entanto, aos 16 anos ela tomou uma decisão que mudaria sua vida: se afastar da família e morar com a tia, que era dona de uma loja de cordas na rua Saint-Follin, na cidade de Liège. No final do século XIX, Liège era um centro industrial próspero, impulsionado pelas indústrias de aço e carvão. Suas ruas eram repletas de belos edifícios que testemunhavam o poder industrial e o rico patrimônio da Bélgica. Marie parecia estar muito feliz, em Liège. Foi uma mudança em relação à árdua vida rural que ela conhecia, uma fuga para a promessa de uma existência urbana com a qual sempre sonhou. Havia muita atividade na loja da tia dela. Era um lugar movimentado onde o Pequet, o tradicional destilado belga, também conhecido como gin belga, estava sempre disponível. Esse gesto hospitaleiro tornou-se essencial para o negócio, pois os clientes eram frequentemente convidados a compartilhar um copo. Marie observava sua tia conversar com cada cliente, o que lhe ensinou habilidades inestimáveis enquanto ela assistia e absorvia as interações animadas. A vida de Marie mudou significativamente em 15 de agosto de 1896 durante as festas de Marianne no distrito de Outremercier. Ela agora tinha 17 anos e, entre as festividades, conheceu um homem chamado Jan, com quem logo se casou. A vida era boa para o casal. E no ano de 1900, quando Marie completou 21 anos, ela deixou o emprego com suas tias e encontrou trabalho em uma loja de costura. Sua dedicação e talento logo foram reconhecidos e ela se destacou em todas as tarefas. Ela começou a fazer novos amigos e foi descrita por aqueles que a conheciam como bonita e cheia de vida. Ela tinha uma alegria natural que a tornava querida, especialmente entre os homens, que, sem saber que era casada, sempre perguntavam se podiam cortejá-la. Infelizmente, o casamento dela com Ian não durou e o casal se separou. Agora Maria havia ascendido na escala social, não era mais uma costureira. Em vez disso, ela supervisionava provas de roupa em um prestigiado empório de moda na rua Pot d'Or, em Liège. Com sua nova prosperidade, ela conseguiu garantir sua própria residência e começou a frequentar áreas abastadas para oferecer sua expertise em moda. Em 1905, na Exposição Universal, Marie conheceu o Sr. Charles Becker, um cavalheiro rico que era consideravelmente mais velho do que ela e possuía uma serraria e uma loja de móveis. Ela se casou com o Sr. Becker em 1906 e mudou-se para a casa dele, que ficava ao lado da serraria. Seus dois filhos, Charles Jr. e Gustave, também trabalhavam lá. A integração de Marie na família Becker foi difícil e ela frequentemente discutia com Leontine, esposa de Gustave. Na verdade, elas discutiam tanto que, eventualmente, o Sr. Becker teve que intervir e dizer à sua nora que, se ela não fizesse as pazes com sua esposa, ele a demitiria do cargo na empresa. Essa tensão destacou o desafio de Marie em lidar com a complexa rede de relacionamentos familiares dentro da casa. Nos anos seguintes, Marie continuou trabalhando, embora houvesse rumores de que ela mantinha relações com vários cavalheiros diferentes. Em 1912, o Sr. Charles Becker faleceu, e isso significou que seu filho, Charles Jr., assumiu o comando dos negócios da família. Marie parecia entristecida com a morte do marido e, para tentar ocupar a mente, ela abriu uma oficina de costura em um dos cômodos da casa. Isso acabou sendo um sucesso e atraiu muitos clientes. Seus designs eram fortemente influenciados pelas obras de Paul Poiret, e ela reproduzia habilmente as roupas dele em suas próprias criações distintas. Em 1914 começou a Primeira Guerra Mundial, e havia rumores de que Marie trabalhava como espiã para o exército alemão. Embora a serraria tenha sido gravemente danificada durante os combates, sua resiliência prevaleceu e nos anos seguintes ela continuou prosperando após a guerra. A oficina de costura de Marie fez tanto sucesso que em 1920 ela conseguiu realizar seu sonho e abrir uma loja de moda na charmosa Rua Saint-Léonard, em Liège.
Ela empregava 4 funcionárias e o negócio foi muito bem no início. No entanto, em 1928, sua vida tomou um rumo inesperado quando ela conheceu Maximilian Howdy, um homem 20 anos mais jovem que ela. Apesar da diferença de idade, eles ficaram profundamente devotados um ao outro. No ano seguinte, as coisas pioraram durante a quebra da Bolsa de Valores de 1929. A crise econômica fez com que o negócio de Marie começasse a sofrer e, mais tarde, ela foi declarada falida. Apesar de arrasada pela perda da loja, ela encontrou consolo com Lambert Bayer. Ele aparentava virtude e decoro, mas era conhecido por seu comportamento promíscuo com mulheres. Marie guardava uma insatisfação secreta com a vida, então, quando o Sr. Lambert Bayer a cortejou, ela prontamente cedeu aos seus avanços. O caso com o Sr. Bayer fez com que ela sentisse que havia sido reprimida sob a aparência de uma vida mundana, e agora ela decidiu que queria experimentar algo mais emocionante. No outono de 1932, Maximilian Howdy morreu inesperadamente. Sua morte foi oficialmente atribuída à indigestão. Após sua morte, Marie recebeu um pagamento do seguro que ela usou para abrir outra boutique de roupas. Seguindo o conselho de uma amiga, ela ampliou seus serviços para focar em clientes ricos. Isso a levou à companhia de mulheres ricas, onde ela teve acesso a círculos sociais da elite. Ela então começou um estilo de vida de gastos extravagantes, que conseguia sustentar pegando dinheiro emprestado discretamente de suas novas e ricas conhecidas. No dia 23 de março de 1933, uma senhora chamada Dona Dopagna Castadol, aparentemente uma amiga próxima de Marie, morreu após consumir um chá que Marie havia preparado. Inicialmente, Marie, alguém conhecida por sua compaixão, havia se oferecido para cuidar da senhora. Mas infelizmente a condição dela piorou sob os cuidados de Marie, culminando em sua morte prematura. A tristeza pela morte da senhora Dopagna Castadol aumentou com a revelação de que Marie havia recentemente tomado emprestado uma quantia significativa dela. De modo curioso, Marie foi morar com o marido da senhora Dopagna Castiga, mesmo continuando a se encontrar com o Sr. Lambert Bayer. Em julho de 1934, durante uma conversa particular com um confidente, Marie fez uma afirmação surpreendente, dizendo que possuía uma substância capaz de causar a morte de alguém. Sem deixar vestígios, ela aparentemente disse que uma autópsia mostraria uma morte natural. Essa revelação assustadora ganhou um tom sinistro quando Marie preparou chá para o viúvo de Sra. Dopagna Castiga, causando-lhe uma grave doença, mas felizmente ele sobreviveu. Mesmo assim, ele mandou Marie sair de sua casa. Ela fez amizade com o Sr. Goucher e esperava que ele comprasse seu negócio de costura, mas quando ele recusou, ficou muito doente. Após uma tarde de chá e bolo com Marie, ele se recuperou do seu sofrimento, mas cortou todo o contato com a Sra. Becker. Seu relacionamento com o Sr. Lambert Bayer estava agora enfraquecendo e em 2 de novembro de 1934, o Sr. Lambert Bayer morreu, sucumbindo aos efeitos dos chás de ervas administrados por Marie. Em uma reviravolta macabra, o testamento do cavalheiro deixou muito dinheiro para Marie, que logo usou na loja de roupas e em seu estilo de vida extravagante. No entanto, os chamados amigos de Marie continuaram a adoecer. No dia 20 de março de 1935, enquanto estava hospedada com uma chamada Julie Bowsey, uma doença repentina acometeu a senhora. Inicialmente considerada uma indigestão, Marie rapidamente preparou chá na tentativa de aliviar o desconforto da amiga. No entanto, apesar desses esforços, a Sra. Bowsey faleceu pouco depois. O padrão de eventos infelizes persistiu nos meses seguintes. No dia 1º de maio, Marie fez uma visita a uma senhora chamada Catarina Beckham Perrault, que terminou em tragédia. Após ela oferecer vinho à anfitriã, a senhora faleceu repentinamente. Parecia que a morte seguia Marie Alexandrine Becker, mas nem todas as mulheres que tiveram encontros com ela morreram. A senhora Boulet, mesmo ficando gravemente doente após beber vinho servido por Marie, sobreviveu. O mês de maio testemunhou mais tristeza quando a senhorita Eileen Louise Damonde morreu após beber chá servido pela senhora Becker. Com cada morte, a suspeita aumentava, mas Marie permanecia impassível, sua fachada de inocência mascarando uma realidade assustadora. Houveram mais doenças e infortúnios ao redor de Marie. Sua amiga, a Sra. Flore, ficou gravemente doente após beber chá que Marie havia preparado, mas felizmente ela se recuperou. No entanto, não teve a mesma sorte a Sra. Remissel, de 67 anos, que aparentemente estava sendo cuidada por Marie quando morreu de repente.
Ela deixou um testamento nomeando a Sra. Becker como sua única beneficiária. Ao longo do ano, a suspeita sobre Marie aumentou após a morte de outra mulher sob seus cuidados. O nome dela era a Sra. Evert Crew e ela tinha apenas 55 anos. Apesar da investigação minuciosa da polícia sobre as mortes, faltavam provas para ligar a Sra. Becker a elas. Eventualmente, a investigação foi encerrada e qualquer possível caso contra Marie foi arquivado. Sem se deixar abalar pela investigação, Marie continuou sua rotina mortal, fazendo mais 2 vítimas, Sra. Stewart e Sra. Wilhelmsbut. Ambas as mortes eram misteriosas. A Sra. Stewart deixou 25 mil francos belgas para Marie, e há relatos de que itens valiosos desapareceram da casa da Sra. Wilhelmsbut. Após investigar Marie, a polícia não apurou outras mortes das mulheres, apesar dos rumores sobre suas atividades ilícitas. No dia 26 de setembro, a Sra. Florence Van Kalarlanka, uma senhora de 85 anos, faleceu em circunstâncias suspeitas semelhantes. Apenas 2 semanas depois, outra senhora, que estava sob os cuidados de Marie, chamada Sra. Luxemburgo, também morreu. No entanto, após isso, uma carta anônima chegou ao Ministério Público de Liege, o que fez os oficiais se perguntarem como era possível que tantas pessoas tivessem morrido. Enquanto estavam na companhia da Sra. Becker, eles decidiram conduzir outra investigação. Os oficiais foram enviados para falar com Marie. Então, no dia 12 de outubro, enquanto ela caminhava em direção à casa de uma senhora chamada Sra. Lamy, eles a pararam. A presença deles interrompeu seus planos. Os oficiais então fizeram uma inspeção minuciosa de seus pertences, o que revelou uma descoberta perturbadora em sua bolsa, uma quantidade considerável de digitalis, um medicamento feito a partir da folha da dedaleira selvagem. Marie fez uma tentativa fraca de justificar a presença dessa substância letal como medicação para uma doença cardíaca inexistente. Mas isso rapidamente desmoronou e ficou evidente que ela estava prestes a executar seu plano sinistro pela 17ª vez. À medida que a investigação avançava, a verdade sombria veio à tona. A casa de Marie foi revistada e logo se tornou uma cena de escrutínio, revelando muitas provas incriminatórias, joias, roupas e diversos pertences das vítimas falecidas. Com cada revelação, a extensão de suas atrocidades se tornava cada vez mais assustadora, pintando um retrato de maldade calculada escondida atrás de uma fachada de inocência. Marie Becker foi presa e acusada de assassinato. O julgamento de Marie Alexandrine Becker começou em 7 de junho de 1938 no Palais de Justice, um elegante edifício do século XVI no coração de Liege. As autoridades levaram 18 meses para preparar o caso contra ela. No entanto, o julgamento começou com tanta intensidade que o juiz considerou necessário decretar um dia de recesso. Isso proporcionou um alívio muito necessário para todos os envolvidos. Os procedimentos foram simplesmente extraordinários, com a imprensa e o público aparentemente fascinados pelo caso. Após sua prisão, Marie foi examinada por 2 médicos, sendo um deles o Dr. de Bloch, especialista em doenças mentais. Em seu depoimento ao tribunal, ele afirmou inequivocamente que, em sua opinião, Marie não era acometida por loucura ou instabilidade. Pelo contrário, suas ações foram calculadas e deliberadas. Mais de 300 testemunhas foram convocadas para depor no tribunal. Alguns relataram que a Sra. Becker compareceu aos funerais de suas vítimas, fazendo uma encenação de luto. Eles relataram que ela se ajoelhava nos túmulos, chorando até ser flagrada, participando de danças provocantes em boates de Liege e gastando extravagantemente o dinheiro que havia sido deixado por pessoas inocentes que morreram enquanto estavam sob seus cuidados. A polícia alegou que Marie cometeu os crimes com o objetivo de garantir uma herança dos bens das vítimas, destacando que 5 dos falecidos eram viúvas. Foi declarado que quando Marie foi entrevistada pela primeira vez pela polícia, ela disse calmamente aos oficiais: "Bem, vocês podem cortá-los em pedacinhos e podem fazer exames post-mortem, mas não vão encontrar nada." Durante o julgamento, Marie afirmou sua inocência e disse que as testemunhas inventaram seus depoimentos. Em resposta, o juiz, cujo comportamento agora aparentemente estava tomado pela frustração, perguntou a ela: "Devemos acreditar que todos neste caso, exceto você, estão mentindo?" No dia 8 de julho de 1938, Marie Becker, que havia sido apelidada de Viúva Negra pela imprensa, enfrentou o julgamento. Ela foi condenada por 11 assassinatos, 5 tentativas de assassinato, além de roubo e falsificação.
Ela cometeu esses atos terríveis contra pessoas confiantes e vulneráveis que a viam como amiga. Ela foi condenada à morte na guilhotina, mas como era prática na Bélgica desde 1863, sua sentença foi então comutada para prisão perpétua. Ao ouvir essa sentença, Marie começou a chorar incontrolavelmente. O juiz então se voltou para ela e disse: "Entregue-se ao remorso e tente expiar seus crimes." As pessoas continuaram a falar sobre o caso e questionaram por que Marie não havia sido presa antes. Muitos se perguntavam se seus métodos de fazer amizade com pessoas vulneráveis e cuidar delas quando doentes a protegeram de suspeitas. Ao tentar entender seus motivos, pensava-se que ela havia sido movida pela ganância, por problemas financeiros e era consumida por desejos egoístas de um estilo de vida luxuoso que acreditava merecer. Tudo isso resultou no trágico fim de suas vítimas desavisadas. Marie Becker foi levada à prisão da Floresta, perto de Bruxelas. No entanto, ela cumpriu apenas 4 anos de sua sentença, pois morreu em 11 de junho de 1942, um mês antes de completar 63 anos. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixem qualquer comentário ou sugestão que vocês tenham e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.